3 de março de 2006, 18h30, Jataí, Goiás. A cidade de Jataí tinha aquele ritmo pausado de interior, onde todo mundo conhece todo mundo. Nas ruas de paralelepípedo do centro, as lojas fechavam cedo aos sábados e as famílias se preparavam para o domingo. Era nesse ambiente que Fernanda Lemos Duarte, de 34 anos, vivia há 10 anos, desde que se casou com o sargento da Polícia Militar Adriano Duarte. Naquela tarde de março, o calor ainda era intenso mesmo com o sol começando a se inclinar. Fernanda estava na cozinha de sua casa, na Rua das Acácias, preparando o jantar enquanto conversava com a filha Júlia, de apenas 8 anos. A menina brincava com bonecas no chão da sala, e o som da televisão misturava-se com o barulho dos carros que passavam na rua. "Mãe, quando o papai vai chegar?" perguntou Júlia, sem tirar os olhos das bonecas. "Daqui a pouco, não, filha. Ele só foi resolver umas coisas na delegacia." Fernanda secou as mãos no pano de prato e olhou pela janela. A vizinha, Dona Célia, estava regando as plantas do quintal, como fazia todas as tardes. Era uma rotina que se repetia há anos, mas algo naquele dia parecia diferente para Fernanda. Ela estava inquieta, mexendo constantemente no cabelo castanho e verificando o relógio na parede. Às 19h15, ela chamou Júlia. "Filha, vou rapidinho no Mercado Central comprar carne para o churrasco de amanhã. Fica aqui assistindo desenho, tá bom? Seu pai não demora para chegar." Júlia acenou com a cabeça, absorta na programação infantil. Fernanda pegou a bolsa marrom de couro sintético que sempre carregava, verificou se tinha dinheiro e chaves e saiu de casa. Suas sandálias faziam um ruído suave no chão de cimento da calçada. Dona Célia a viu passar e acenou. Fernanda respondeu com um sorriso, mas a vizinha mais tarde diria que havia algo estranho naquele sorriso. Parecia forçado. Ela contaria para quem quisesse ouvir. O Mercado Central ficava a apenas 6 quarteirões de casa. Fernanda conhecia bem o caminho. Descia a Rua das Acácias, dobrava à direita na Avenida Goiás e seguia em frente até a praça. Era um percurso que ela fazia pelo menos 3 vezes por semana, sempre a pé. Nunca havia acontecido nada de anormal. Mas naquele sábado, Fernanda Lemos Duarte simplesmente não chegou ao destino e nunca mais voltou para casa. Quando Adriano chegou em casa às 20h30, encontrou Júlia adormecida no sofá e nenhum sinal da esposa. A princípio, não se preocupou. Pensou que ela tivesse encontrado alguma amiga e estivesse conversando. Era comum isso acontecer em cidades pequenas. Às 22h, no entanto, a preocupação começou a crescer. Adriano ligou para algumas conhecidas de Fernanda, mas ninguém a havia visto. Foi então que decidiu procurar pessoalmente. Caminhou até o Mercado Central, já fechado, e questionou seu Manuel, o dono, que morava nos fundos do estabelecimento. "Ela não veio aqui hoje não, sargento?" "Tenho certeza. Sábado o movimento é fraco. Eu lembraria." Adriano voltou para casa com o coração apertado. Júlia havia acordado e perguntava pela mãe. Ele não sabia o que responder. Na manhã de domingo, depois de uma noite em claro, Adriano acionou seus colegas da PM e deu início às primeiras buscas. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade. Em Jataí, o desaparecimento da esposa de um policial não era algo que passasse despercebido. As primeiras 24 horas são cruciais em casos de desaparecimento. Mas no caso de Fernanda, essas horas preciosas foram marcadas mais por confusão do que por pistas concretas. A segunda-feira, 6 de março, amanheceu cinzenta em Jataí. A cidade acordou com a notícia que já circulava de boca em boca desde a véspera. Fernanda Duarte havia desaparecido. Na delegacia da cidade, o delegado Dr. Hamilton Silva coordenava as primeiras investigações oficiais, enquanto dezenas de moradores se ofereciam como voluntários para as buscas. Adriano Duarte não havia dormido direito há 3 dias. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, e as mãos tremiam ligeiramente quando segurava o café que a secretária da delegacia lhe oferecia. Como policial, ele conhecia os procedimentos, mas como marido desesperado, sentia-se completamente perdido. "Sargento, preciso que o senhor me conte tudo novamente, desde o começo", disse o delegado Hamilton, sentando-se à frente de Adriano na sala pequena e abafada da delegacia. "Eu já falei isso 10 vezes, doutor. Saí de casa às 18 horas para resolver uma pendência na delegacia. Quando voltei,
às 20h30. Ela não estava. A Júlia disse que a mãe tinha saído para comprar carne. E vocês brigaram recentemente? Algum desentendimento? Adriano hesitou por um momento, que não passou despercebido pelo delegado. Olha, doutor, casamento é casamento, né? A gente discutia às vezes. Sim, principalmente por causa das contas. Mas nada que justificasse ela sair de casa assim. Enquanto isso, na Rua das Acácias, Dona Célia recebia a visita de vizinhas curiosas e jornalistas do jornal local. Ela havia se tornado a principal testemunha, já que foi a última pessoa conhecida a ver Fernanda. Eu vi ela sair de casa umas 19h15. Estava com a bolsa mandando normal, mas tinha alguma coisa diferente nela, contou Dona Célia para o pequeno grupo reunido em sua sala. Ela acenou para mim, mas o sorriso não chegou nos olhos. Sabem como é? A informação mais intrigante, no entanto, veio de Joselito, um aposentado que costumava sentar na praça próxima ao mercado para jogar dominó com os amigos. Ele jurava ter visto Fernanda conversando com um homem desconhecido próximo a um carro vermelho, por volta das 19h30. Era um Corsa vermelho, tenho certeza. O homem parecia jovem, usava boné. Eles conversaram por uns 5 minutos, e depois ela entrou no carro, relatou Joselito para os policiais. Mas havia um problema. Seu Manuel, do mercado, e outros comerciantes da região não se lembravam de ter visto Fernanda naquele horário. Se ela estava indo ao mercado, por que parou para conversar com um estranho? E quem era aquele homem? As buscas se intensificaram durante a semana. Grupos de voluntários vasculharam terrenos baldios, córregos e estradas vicinais nos arredores de Jataí. Adriano participava de todas, mesmo quando os colegas da PM sugeriam que ele ficasse em casa, cuidando da filha. Júlia, por sua vez, estava sendo cuidada pela avó paterna, Dona Antônia, uma senhora de 65 anos que tentava manter a normalidade na vida da neta. Mas a menina fazia perguntas que partiam o coração. Vovó, a mamãe foi embora igual o Pedrinho da escola. A mãe dele foi embora e nunca voltou. Não, minha filha, sua mãe só se perdeu, logo ela volta. Conforme os dias passavam, novas versões sobre o desaparecimento começaram a surgir. Valdirene, uma antiga colega de trabalho de Fernanda, contou para algumas amigas que ela havia mencionado problemas no casamento meses antes de desaparecer. A Fernanda disse que o Adriano estava mudado, mais nervoso, e que eles tinham muitas dívidas. Ela chegou a comentar sobre conseguir um emprego em Goiânia para ajudar nas contas, revelou Valdirene. A informação chegou aos ouvidos dos investigadores, que passaram a examinar a situação financeira do casal. De fato, eles deviam 3 parcelas do financiamento da casa e tinham um nome sujo no Serasa. Mas seria suficiente para fazer uma mãe abandonar a filha de 8 anos? 2 semanas após o desaparecimento, as buscas começaram a diminuir. A rotina da cidade voltou ao normal, mas o caso continuava em aberto. Adriano havia tirado licença do trabalho e passava os dias percorrendo cidades vizinhas, mostrando fotos de Fernanda e perguntando se alguém a havia visto. Em uma dessas viagens, ele foi até Rio Verde, cidade a 50 quilômetros de Jataí, seguindo a pista de que uma mulher parecida com Fernanda havia sido vista na rodoviária, mas era um engano. A mulher era uma comerciante local que apenas tinha cabelos similares. 6 meses depois, Adriano retomou o trabalho. Júlia voltou a frequentar a escola normalmente, mas havia mudado. Estava mais calada, menos brincalhona. Os professores notavam que ela desenhava sempre a mesma coisa. Uma casa com 3 pessoas, pai, mãe e filha, mas sempre apagava a figura da mãe. A cidade, aos poucos, parou de falar sobre Fernanda Lemos Duarte. O caso virou mais uma daquelas histórias que as pessoas comentam em sussurros, especulando teorias. Alguns acreditavam que ela havia fugido com outro homem. Outros, que o próprio marido sabia mais do que contava. Havia ainda quem achasse que ela havia sido vítima de algum crime, mas o corpo jamais fora encontrado. Dona Célia continuava contando para quem quisesse ouvir sobre o último sorriso de Fernanda. E Joselito mantinha sua versão sobre o homem do Corsa vermelho, mesmo nunca tendo conseguido anotar a placa do veículo. Os anos passaram. Adriano nunca se casou novamente. Júlia cresceu carregando a ausência da mãe como um peso silencioso, e o nome de Fernanda se tornou um tabu na Rua das Acácias. Até que, 4 anos depois, em 2010,
um grupo de crianças fez uma descoberta que trouxe de volta todas as perguntas que a cidade havia escolhido esquecer. 15 de agosto de 2010. Lote baldio próximo à antiga estrada da fazenda Santa Rita. O terreno abandonado ficava a cerca de 2 quilômetros do centro de Jataí, em uma área que as crianças da cidade haviam transformado em playground improvisado durante as férias de inverno. Era um local esquecido, coberto de mato alto e algumas árvores de pequeno porte, onde antigamente funcionara um posto de gasolina que fechou na década de 1990. Pedro Henrique, de 11 anos, Mateus, de 9, e Amanda, de 10, eram primos que moravam na mesma rua e passavam as tardes explorando os arredores da cidade. Naquela sexta-feira, tinham decidido construir uma cabana secreta usando galhos secos e lona velha que encontraram jogada no terreno. Vamos cavar aqui para fazer o chão mais firme, sugeriu Pedro Henrique, apontando para uma área menos irregular embaixo de uma árvore de pequi. As crianças começaram a escavar usando pedaços de madeira como pás improvisadas. A terra estava mais fofa do que esperavam, provavelmente devido às chuvas do mês anterior. Depois de alguns minutos, Mateus sentiu sua pá bater em algo sólido. Tem alguma coisa aqui embaixo, gritou ele animado. Os três se ajoelharam e começaram a cavar com as mãos. Aos poucos, uma caixa metálica de cor azul escuro começou a aparecer. Era uma caixa de ferramentas comum, dessas que mecânicos usam, mas estava coberta de ferrugem e terra. Será que tem tesouro? Perguntou Amanda, com os olhos brilhando. Só tem um jeito de saber, respondeu Pedro Henrique. A caixa não estava trancada, mas a ferrugem havia grudado à tampa. Com algum esforço, conseguiram abri-la. O que encontraram dentro não era exatamente um tesouro, mas era igualmente intrigante. Havia fotografias antigas, algumas já amareladas pela umidade. A maioria mostrava uma mulher morena de cabelos médios, sempre sorrindo, em companhia de pessoas que as crianças não reconheciam. Em algumas fotos, ela aparecia em lugares que não pareciam ser de Jataí. Havia praias, prédios altos e carros diferentes dos que eles estavam acostumados a ver na cidade. Também havia bilhetes escritos à mão em papel de carta cor-de-rosa. A letra era caprichada, feminina. Os bilhetes continham frases como: "Não posso mais viver assim. Preciso de tempo para pensar. Encontro você no local combinado às 20 horas. Não falte. Adriano não pode saber, pelo menos não ainda." E havia uma chave pequena e dourada, sem nenhuma identificação, que não parecia ser de porta ou carro. Parecia mais com chave de cadeado ou cofre pequeno. As crianças ficaram em silêncio por alguns minutos, tentando entender o que haviam encontrado. "Gente, essa mulher das fotos não é a Fernanda? A mulher que sumiu há uns anos?" perguntou Amanda, que tinha uma boa memória para rostos. Pedro Henrique olhou mais atentamente para as fotografias. Ele se lembrava vagamente da história, pois seus pais haviam comentado sobre o caso na época. "Acho que é sim. Minha mãe sempre fala dela quando passa na frente da casa do sargento Adriano. Mas por que as coisas dela estão enterradas aqui?" questionou Mateus, o mais novo dos três. Era uma pergunta que nenhum deles sabia responder. Depois de muito debater, decidiram levar a caixa para casa. Pedro Henrique sugeriu que mostrassem primeiro para sua mãe, Rosângela, que trabalhava na prefeitura e conhecia muita gente na cidade. Quando chegaram à casa de Rosângela, ela estava preparando o lanche da tarde. Ao ver os três com as roupas sujas e a caixa enferrujada, já imaginava alguma travessura. "O que vocês aprontaram agora?" perguntou sem tirar os olhos da panela no fogão. "Mãe, a gente achou isso enterrado no terreno baldio. Olha as fotos", disse Pedro Henrique, colocando a caixa sobre a mesa da cozinha. Rosângela se virou e, quando viu as fotografias, seu rosto mudou completamente. Ela pegou uma das fotos com as mãos trêmulas e aproximou dos olhos, como se não acreditasse no que estava vendo. "Meu Deus do céu! É a Fernanda Duarte. Tenho certeza absoluta", sussurrou ela. "Quem, mãe?" perguntou Pedro Henrique. "A mulher do sargento Adriano que desapareceu há 4 anos. Vocês não lembram? A cidade inteira procurou por ela." Rosângela pegou um dos bilhetes e leu em silêncio. Seu rosto ficou cada vez mais sério. "Crianças, vocês não podem falar sobre isso com ninguém ainda. Está bem? Isso aqui é muito sério. Vou ligar para o delegado Dr. Hamilton." "Mas, mãe, o que significa?" insistiu Amanda. "Não sei, filha,
mas pode ser a resposta para um mistério que esta cidade carrega há 4 anos. Naquela mesma noite, a caixa enferrujada estava sobre a mesa do delegado Dr. Hamilton Silva. Ele havia chamado Adriano Duarte para comparecer à delegacia, sem explicar o motivo por telefone. Quando Adriano viu as fotografias, suas pernas fraquejaram. Ele se apoiou na cadeira e ficou em silêncio por vários minutos, apenas olhando para as imagens da esposa que não via há 4 anos. "Onde vocês encontraram isso?" perguntou ele, com a voz embargada. "Umas crianças acharam enterrado num terreno baldio. Sargento, o senhor reconhece essas pessoas das fotos? E esses bilhetes?" O delegado pausou, observando a reação de Adriano. Eu nunca vi essas pessoas. E esses bilhetes? Não entendo. A Fernanda nunca me falou sobre encontrar ninguém. Nunca mencionou esses lugares das fotos." Adriano pegou a chave dourada e a examinou cuidadosamente. "Essa chave também não sei o que é. Não é de casa nem do carro dela." O delegado Hamilton anotava tudo em seu caderno. Após 4 anos, o caso Fernanda Duarte voltara à vida, mas agora com mais mistérios do que respostas. "Sargento, vou precisar reabrir o caso oficialmente. Essas evidências levantam muitas questões novas. O senhor está preparado para isso?" Adriano assentiu com a cabeça, mas por dentro sabia que sua vida e a de sua filha Júlia, agora com 12 anos, seriam reviradas mais uma vez. A caixa enferrujada havia guardado segredos por 4 anos, mas agora esses segredos exigiam respostas. Agosto de 2010, 3 semanas após a descoberta. A reabertura do caso Fernanda Duarte movimentou Jataí de uma forma que a cidade não via há anos. A descoberta da caixa havia vazado para a imprensa regional, e jornalistas de Goiânia vinham constantemente fazer reportagens sobre os novos mistérios do desaparecimento. Dr. Hamilton Silva decidiu conduzir a investigação de forma mais sistemática desta vez. A primeira providência foi enviar as fotografias para análise técnica em Goiânia, para tentar identificar os locais e as pessoas que apareciam com Fernanda. O resultado chegou uma semana depois e trouxe informações surpreendentes. 3 das fotografias haviam sido tiradas em Brasília, 2 na esplanada dos ministérios e 1 no Lago Paranoá. As outras eram de locais não identificados, mas que certamente não ficavam em Jataí ou região. Mais intrigante ainda, a análise de uma das fotos revelou que ela havia sido tirada no Carnaval de 2006, apenas alguns dias antes do desaparecimento de Fernanda. Na imagem, ela aparecia abraçada a um homem jovem, de aproximadamente 30 anos, em frente ao Congresso Nacional. O delegado chamou Adriano novamente para uma conversa. "Sargento, sua esposa viajou para Brasília em fevereiro de 2006, poucos dias antes de desaparecer?" Adriano ficou visivelmente desconcertado. "Não. Quer dizer, ela disse que ia visitar uma prima em Anápolis, no Carnaval. Ficou fora 3 dias. Mas Brasília? Nunca mencionou. E esse homem das fotos? O senhor o conhece?" "Nunca vi na vida." Dr. Hamilton mostrou os bilhetes encontrados na caixa. Um deles chamava particular atenção. "Não aguento mais fingir. Adriano está desconfiado de alguma coisa. Se ele descobrir sobre nós, vai ser o fim de tudo. Preciso decidir logo se vou ter coragem de recomeçar. Sargento, sua esposa deu sinais de que suspeitava que o senhor soubesse de algo?" A pergunta pegou Adriano desprevenido. Ele ficou em silêncio por quase 1 minuto, olhando para as próprias mãos. "Olha, doutor, nos últimos meses antes dela sumir, a Fernanda estava estranha mesmo, nervosa. Às vezes eu chegava em casa e ela desligava o telefone rápido demais. Disse que eram amigas, mas..." Ele pausou, respirou fundo. "Eu cheguei a pensar que podia ter outro homem, sim, mas nunca falei nada porque não tinha certeza. Foi então que Dr. Hamilton teve uma ideia. Ele pediu para que Joselito, a testemunha que havia visto Fernanda conversando com um homem de boné próximo ao carro vermelho, comparecesse à delegacia para olhar as fotografias. Joselito, agora com 72 anos, chegou à delegacia acompanhado de sua filha. Quando viu as fotos de Fernanda com o homem desconhecido, seus olhos se arregalaram. "É ele! É o homem que estava com ela naquele dia!" exclamou, apontando para uma das fotografias. "Tem certeza, seu Joselito?" perguntou o delegado. "Absoluta. Pode ser que eu seja velho,
mas minha vista ainda é boa. É esse homem aí. Só que no dia estava de boné e óculos escuros. A investigação ganhou novo rumo. Dr. Hamilton enviou as fotografias para a Polícia Civil do Distrito Federal, solicitando ajuda para identificar o homem misterioso. A resposta chegou 2 semanas depois, de uma forma que ninguém esperava. Cabo Marcelo Ribeiro, da PM de Brasília, ligou diretamente para a delegacia de Jataí. Dr. Hamilton, aqui é o Cabo Marcelo, de Brasília. Recebi as fotos que vocês mandaram. Eu conheço o homem que aparece com essa mulher. Pode nos dar o nome dele? Diego Henrique Santos, de 31 anos. Ele foi preso aqui em 2008 por estelionato e falsificação de documentos. Aplicava golpes em mulheres casadas. Prometia uma vida nova, pedia dinheiro emprestado e depois desaparecia. O coração de Dr. Hamilton acelerou. E vocês sabem onde ele está agora? Está na penitenciária de Aparecida de Goiânia, condenado a 6 anos. Mas, doutor, tem mais uma coisa. Quando ele foi preso, encontramos uma agenda com nomes e telefones de várias mulheres. Uma delas era Fernanda Duarte, de Jataí. 3 dias depois, Dr. Hamilton estava na penitenciária de Aparecida de Goiânia, frente a frente com Diego Henrique Santos. Era um homem de estatura média, cabelos escuros e olhar evasivo. Quando viu as fotografias, não tentou negar. Eu conhecia a Fernanda, admitiu ele, com uma tranquilidade perturbadora. Como vocês se conheceram? Internet, chat do UOL. Ela usava o nome Nanda25. Dizia que estava infeliz no casamento, que queria mudar de vida. E vocês se encontraram pessoalmente? Algumas vezes. A primeira foi em Brasília, no Carnaval de 2006. Ela disse para o marido que ia visitar uma prima. Dr. Hamilton sentiu que estava chegando próximo da verdade. E no dia 3 de março de 2006, o dia em que ela desapareceu, Diego ficou em silêncio por alguns minutos. Quando voltou a falar, sua voz estava mais baixa. Ela me ligou naquele dia, disse que tinha decidido, que ia embora comigo. Marcamos de nos encontrar na praça perto do mercado, às 19h30. E ela apareceu? Apareceu. Entrou no meu carro. Disse que tinha deixado uma carta de despedida em casa, mas que ficou com medo e não deixou. Para onde vocês foram? Para Goiânia primeiro. A ideia era ir para São Paulo depois, recomeçar lá. Eu tinha prometido que conseguiria um emprego para ela. E o que aconteceu? Diego desviou o olhar pela primeira vez na conversa. No caminho, ela começou a falar da filha, que tinha se arrependido, que não conseguia abandonar a menina. Começou a chorar, a pedir para voltar. E vocês voltaram? Não, eu fiquei irritado. Tinha gasto dinheiro, tempo, planejado tudo, e ela querendo desistir por causa de criança? Dr. Hamilton sentiu um frio na barriga. O que o senhor fez, Diego? Parei o carro numa estrada de terra, perto de Rio Verde. Ela desceu e disse que ia pedir carona para voltar. Eu fui embora e deixei ela lá. Que horas isso aconteceu? Umas 22h30. E depois? Depois, nunca mais vi ela. Pensei que tivesse voltado para casa. Dr. Hamilton sabia que Fernanda nunca havia voltado para casa, mas agora tinha uma nova pista. A estrada de terra entre Jataí e Rio Verde, por volta das 22h30 do dia 3 de março de 2006. Diego, por que vocês enterraram essas coisas dela no terreno baldio? Pela primeira vez, Diego pareceu genuinamente surpreso. Que coisas? Que terreno? Eu não enterrei nada. A expressão em seu rosto parecia sincera. Doutor. Hamilton mostrou as fotos da caixa e dos objetos encontrados. Juro que não sei nada sobre isso. A bolsa dela ficou no carro, mas eu joguei fora depois, num lixão na saída de Goiânia. A investigação havia respondido parte do mistério, mas criado outro ainda maior. Se Diego não havia enterrado os objetos de Fernanda, quem havia feito isso? E mais importante, o que realmente havia acontecido com Fernanda naquela estrada escura entre Rio Verde e Jataí? A resposta para essa pergunta viria de forma inesperada. Algumas semanas depois, quando a chave dourada encontrada na caixa finalmente revelaria seu propósito. Mas essa é uma descoberta que mudaria para sempre a forma como Jataí via o caso Fernanda Duarte. Uma descoberta que provaria que, às vezes, a verdade é mais complexa do que qualquer teoria que possamos imaginar.
O caso de Fernanda Lemos Duarte permanece oficialmente em aberto até hoje. Diego Henrique Santos cumpre pena por outros crimes, mas nunca foi formalmente acusado pelo desaparecimento. A chave dourada encontrada pelas crianças nunca teve sua função descoberta. E em Jataí, quando as pessoas passam pelo terreno baldio onde a caixa foi encontrada, ainda se perguntam: quantos segredos mais estão enterrados por aí, esperando que alguém os desenterre por acaso?